galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João Marcos e está começando mais um Aventura Animal. Galera, eu tô com uma ideia aí de toda semana eu falar sobre um animal diferente, entendeu? Eu tava pensando num projeto aqui de gravar um vídeo por semana falando sobre o animal. A gente vai sortear um animal toda semana e a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre o seu modo de viver, sobre o seu ambiente, o tipo de alimentação, algumas das suas características, a criação aqui no Brasil, se ela é legalizada, igual por exemplo tem alguns animais que vocês podem criar com autorização do IBAMA, alguns não precisam dessa autorização, alguns não podem criar de forma alguma porque o IBAMA não libera essa autorização pra gente. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre cada animal, então bora lá. Galera, essa semana a gente vai falar sobre um animalzinho bem interessante, que é a paca, que é esse animal que vocês vão estar vendo aí agora. Bom, galera, a paca é esse animal que vocês estão vendo aí. É um roedor de hábito noturno encontrado na maior parte do Brasil. Se alimenta de frutas e alguns grãos. É um animalzinho bastante interessante. Aqui no Brasil a criação só é permitida através de autorização do IBAMA. E esses animais, após você conseguir essa autorização, eles são gravados com um chip que é implantado dentro do couro do animal para poder ter um controle. Galera, o comércio desses animais é feito apenas com animais vivos, pois não existem matadouros para essa categoria. E aqui no Brasil é muito complicado, pois eles não aceitam fazer um matadouro de pequeno porte para esses animais, sendo que as exigências do IBAMA são de matadores grandes. Então é uma estrutura muito grande, então os criadores eles não dão conta de poder fazer esse matador. Por isso que esses animais são só comercializados vivos. Um casal de paca está custando em torno de 6 a 8 mil reais, depende da genética do animal. Se eu não me engano, aqui no Brasil existem 4 criadores legalizados que podem fazer essa venda. Mas você também consegue, com autorização do IBAMA, fazer a captura desses animais direto da natureza. É um pouco mais complicado, já que quando você compra de um criador, você apenas consegue autorização para criar e dos criadores é bem mais fácil essa autorização. Estes animais, eles moram em locas, buracos perto de córregos, rios, e geralmente esses buracos possuem de 2 até 5 saídas, mas a maioria deles são de 2, onde um buraco tem uma saída para fora, geralmente é escondido no meio das folhas ou na encosta de alguma árvore, e a saída dele também encontra dentro da água, pois eles têm uma estratégia de fuga quando uma pessoa ou qualquer outro predador tenta alcançar eles na terra, eles pulam dentro da água e pela água ele entra dentro do buraco e vai para sua casa, ou ao mesmo ao contrário, se você for um predador for tentar pegar ele pela frente do buraco, ele sai pela água e a hora que o predador vai dar a noção dele, ele já está muito longe. Eles são animais bastante espertos, pois quando eles entram dentro das suas casas, eles tampam a porta da casa com folha para os predadores não saberem que tem animal morando ali dentro. São animais que vivem em grupos, onde a quantidade de integrantes varia de acordo com o local onde eles estão. São animais bastante tímidos, é difícil se visualizar um durante o dia, pois eles passam a maior parte do seu tempo dentro das locas, dormindo, só saindo à noite para se alimentar. Hoje em dia, raramente você vai avistar um animal desse na natureza, pois a caça desses animais é proibida, mas muitos caçadores ainda abatem esse animal. Embora tenha o velho costume de falar que a carne desse animal é remosa, mas o seu sabor é magnífico e bastante apreciado. Galera, só lembrando, em relação a muitos falarem que a carne da paca é remosa, mas não existe nada comprovado. Tanto é que eu já experimentei, achei muito gostosa e não vi problema algum nessa carne. Pois por ao contrário, eu achei até que foi uma carne
é bem mais sadia em relação a várias outras que eu já experimentei. Sua reprodução ocorre o ano inteiro. As fêmeas parem um filhote por cria, só que pode acontecer de vir gêmeos. O manuseio desses animais deve ser feito com bastante cautela e cuidado, pois são animais que possuem a mandíbula bastante forte e uma mordida deste animal pode trazer ferimentos graves. Um dos maiores problemas encontrados pelos criadores hoje em dia é em relação à briga desses animais, mas não é por um motivinho besta que você vai ter que separar esses animais, pois são animais que se recuperam bem. E o trato em recuperação desses animais é basicamente o uso de lepecide para evitar que criam-se bicheiras ou fungos, bactérias em cima da ferida. A cicatrização desses animais é bastante rápida, então não se torna tanto um problema grande vendo por esse lado. Em relação ao controle de medicação que é feito com esses animais, é mais a vermifugação, pois são animais que possuem bastante verme no seu corpo. Hoje em dia não existe um vermífugo específico para essa categoria de animal, então eles usam o mesmo vermífugo que é aplicado em suínos. Galera, uma coisa bem interessante em relação a esses animais é em questão à sua higiene, pois esses animais, quando são criados em cativeiros, eles elegem um local para poder fazer as suas necessidades, no local onde ele mija e onde ele defeca, mas geralmente é sempre no mesmo local. Eles elegem um cantinho, um lugar bem afastado, geralmente é o oposto do local de alimentação deles, para eles poderem fazer as suas necessidades. Galera, também é muito importante ressaltar que os dentes da paca, eles crescem sem parar. Então, quando a criação delas é feita em cativeiro, deve-se oferecer galhos de árvore. Um exemplo delas que elas apreciam bastante são galhos de goiaba e de eucalipto. Esses galhos devem ser oferecidos para a paca poder roê-los e assim desgastar os dentes, para não ocorrer de machucar até a própria boca do animal. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, curte, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de colocar o sininho de notificações. E muito obrigado. Até a próxima.